E aí, pessoal, vamos dando seguimento então? Lembrando que a gente está vendo sobre flexão de tempo e modo em verbo, tá bom? Flexão verbal de tempo e modo. Por que a gente está vendo isso? Porque lembrando, os verbos, o que são, né? São palavrinhas gramaticais que vão expressar ação ou estado ou ação da natureza, ok? São palavrinhas que vão demonstrar essas ações verbais. Toda ação verbal ela acontece em um determinado tempo, tá? Seja no futuro, seja no presente ou seja no pretérito. E de um determinado modo, tá? Se a gente está indicando uma ação verbal, ela está acontecendo com certeza ou há a possibilidade dessa ação acontecer, tá bom? Por isso que a gente vê junto a flexão de tempo e modo, dentro de todas essas categoriazinhas aqui, tá bom? Vamos ver uma por uma. Presente do indicativo, que é essa primeira aqui, ó, presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? Beleza? Um verbo, uma ação verbal no presente do indicativo vai expressar uma ação que está acontecendo no momento em que se falou, ok? Ou uma ação que se repete, que perdura, que continua. Por exemplo, nós moramos aqui, nós vivemos aqui, nós estudamos aqui, ok? Moramos, por exemplo. É uma ação que é contínua, tá bom? Pretérito perfeito do indicativo. Agora a gente tá, pretérito perfeito do indicativo. Cadê? Aqui tô eu. O que é o pretérito perfeito do indicativo? Vamos decompor. O indicativo significa um ato que está acontecendo. Um ato que ou já aconteceu ou vai acontecer, mas onde a ação é concluída, ok? A ação existe. Isso significa indicativo. Pretérito é que foi no passado, tá bom? E por que é perfeito? É porque a ação foi completamente concluída, ok? Então, pretérito perfeito do indicativo. Eu joguei bola ontem. Eu fiz o vestibular ano passado. Eu estudei para a prova. Eu assisti a aula de ontem, ok? A ação que você está se referindo começou e terminou, beleza? Por isso, pretérito perfeito e indicativo. Agora, pretérito imperfeito do indicativo. Vamos decompor esse nome aí. O que é indicativo? O que é o modo indicativo? Lembra, o modo indicativo está expressando a certeza, algo que vai acontecer ou que já aconteceu, beleza? Então, é segurança de que aquilo vai ou já aconteceu ou vai acontecer. Pretérito está no passado e imperfeito, por que imperfeito? Porque expressa a ideia de uma ação habitual ou contínua que vinha acontecendo, mas foi interrompida por outra. Então, imperfeita porque a ação verbal não foi concluída, tá bom? Diferente do perfeito, foi concluído, imperfeito não foi concluído. Por exemplo, ele sempre me visitava aos domingos, a ação contínua no passado. A que foi interrompida. Nós fechávamos a porta quando as visitas chegaram. Então, qual que é a ação que estava acontecendo? Fechávamos a porta. Mas aí, essa ação de fechar a porta foi interrompida por outra ação, que foi a chegada das visitas, beleza? Por isso, pretérito imperfeito, beleza? A ação estava acontecendo e foi interrompida. Pretérito mais que perfeito do indicativo. De novo, vamos decompor esse nominho. Indicativo, porque é a certeza da ação verbal, ok? Pretérito, porque essa ação verbal ocorreu no passado. E mais que perfeito, por quê? Porque essa ação ela ocorreu no passado, mas ela ocorreu até antes de uma outra ação também passada. Então, vamos imaginar uma linha do tempo, beleza? Nós estamos no presente, ok? Aí nós estamos nos referindo a uma ação verbal que aconteceu no passado antes de outra ação verbal que também aconteceu no passado. Olha o exemplo. Quando o sinal tocou no passado, eu já fizera a minha lição, ok? Então, antes do sinal tocar, eu já tinha feito minha lição, ok? Mas estou falando das duas ações verbais no passado. É mais que perfeito porque é como se estivesse no mais que passado. A gente não está falando de uma ação verbal só no passado, a gente está falando de uma ação verbal que aconteceu antes de uma ação verbal do passado, ok? Quando o sinal tocou, eu já fizera a minha lição, ok? Pretérito mais que perfeito vai ter essa carinha aqui, ó, fizera, pusera, lera, quisera, ok? Vocês vão ver muito essa forma verbal em literatura, tá bom? A gente não usa tanto assim no dia a dia.
Continuando. Futuro do presente do indicativo. Vamos decompor. Indicativo é a certeza da ação verbal. Futuro do presente. Vamos entender o que isso significa. Vai expressar a ideia de uma ação que vai ocorrer num tempo futuro em relação ao atual. Beleza? Então é o que a gente entende como futuro simples. Eu irei à praia amanhã. Ou eu irei à praia semana que vem. Agora, o coronavírus, ninguém vai pra lugar nenhum, pelo amor de Deus. Mas seria o que a gente vê enquanto futuro. Ok? Agora, futuro do pretérito do indicativo. Como assim? Decompor de novo. Indicativo é a certeza da ação verbal. Futuro, porque está se referindo a uma ação que vai acontecer, mas por que do pretérito? Vamos ver. Expressa a ideia de uma ação que ocorreria desde que certa condição tivesse sido atendida. Por exemplo, eu iria à praia se eu tivesse de férias. Tá bom? Por isso, futuro do pretérito, porque poderia ter acontecido, mas não sabemos se vai acontecer ou não, porque precisa ter essa condição, tá bom? Eu iria à praia se eu tivesse de férias, ok? Mas eu não tô de férias. Eu iria à praia se não tivesse um surto de coronavírus. Eu iria à Unesp se eu não tivesse de quarentena, ok? Isso é futuro do pretérito do indicativo. Presente do subjuntivo, mudamos de modo verbal. Vamos voltar para nossa tabelinha? Ó, nós vimos presente, pretérito e futuro do indicativo e seus desdobramentos. Agora a gente vai ver presente, pretérito e futuro do subjuntivo. Aqui. Vamos decompor, ok? O que é o subjuntivo? O subjuntivo é o modo verbal que vai indicar incerteza, dúvida, possibilidade de algo acontecer. E o presente? Presente é a ação verbal que está acontecendo no momento, ok? Junta uma coisinha com outra. O que vai ser o presente do subjuntivo? Ok? Vai indicar, o presente subjuntivo vai estar indicando um fato incerto no presente ou um desejo, ok? E normalmente ele vai estar sendo empregado depois de expressões como é possível que, tomara que, talvez. Por quê? Porque justamente está expressando uma possibilidade, um desejo, ok? Ó, talvez eu faça um curso de inglês esse ano. Esse faça tá flexionado em tempo e modo verbal presente do subjuntivo, ok? Porque tá indicando uma possibilidade atual, ok? Talvez eu faça. Show? Pretérito imperfeito do subjuntivo. A gente já viu o pretérito imperfeito do indicativo, né? Vamos entender o do subjuntivo agora. Subjuntivo, como a gente já viu, né? Indica possibilidade, ok? Desejo. O que é pretérito imperfeito? Pretérito no passado, imperfeito, vamos ver aqui, ó, indica um fato incerto ou improvável, ou um fato que poderia ter ocorrido mediante uma certa condição. Por exemplo, olha, se ele pensasse no futuro, estudaria mais. Perceba, o que está dizendo aqui para nós? Que algo poderia ter acontecido no passado, ok? Se a condição tivesse sido atendida. Se ele pensasse no futuro, estudaria mais, ok? Dúvidas, escrevam, tá bom? Essa parte não é uma parte tão simples assim, ok? É normal ter dúvidas nesse momento. E futuro do subjuntivo. O que é o futuro do subjuntivo? Futuro do subjuntivo é simplesmente a expressão de uma ideia, de uma ação verbal possível no futuro. Por exemplo, quando ela chegar, nós iniciaremos a reunião, ok? Uma possibilidade de acontecimento. Show? Então, nós fechamos aqui a nossa tabelinha de flexão de verbo em tempo e modo. Agora, além da flexão de tempo e modo, nós temos a flexão de voz. Então, os verbos, ó, relembrando, voltando aqui, vão se flexionar em número e em pessoa, beleza? Que é o que a gente conhece enquanto conjugação, beleza? Aqui a gente viu, né? Eu escrevo bem, nós escrevemos bem, tu escreve bem, vós escreveis bem. Vai flexionar em modo e em tempo, ok? Que é o que a gente viu, né? Toda essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui. E, além disso,
vai flexionar em voz também. Mas o que é a voz verbal? Vamos ver. Voz. A voz do verbo vai indicar, presta atenção, o tipo de relação que o sujeito mantém com a ação verbal. Peraí, agora a gente vai ter que fazer um paralelo com análise sintática, ok? O básico do básico do básico, que a gente vai estudar lá nos próximos módulos. Vamos pensar numa oração, ok? Ó, ela cortou o bolo. Cadê o verbo? O verbo é o que exprime a ação, né? É o cortou, ok? Quem cortou o bolo? Ela. Então, ela é o sujeito. O sujeito é quem faz a ação verbal, tá bom? Então, aqui a gente tem ação verbal e aqui a gente tem o sujeito, beleza? Voltando agora aqui para a morfologia. Vamos reler esse enunciado. A voz do verbo indica o tipo de relação que o sujeito mantém com a ação verbal, ok? Aí nós temos, por exemplo, a voz ativa do verbo. Nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva e a voz reflexiva. Na ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Ela cortou o bolo. Eu gosto de chocolate. Eu como verduras, beleza? Eu sou o sujeito, estou praticando a ação verbal, ok? O sujeito pratica a ação verbal. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação verbal, ok? Por exemplo, ó, olha o exemplo anterior. Ela cortou o bolo. Olha esse. O bolo foi cortado por ela. Vamos analisar a sintaxe dessa frase aqui, ó. Cadê o verbo? Aqui, ó. Foi cortado. Locução verbal. O que foi cortado? O bolo. Quem foi cortado? O bolo. Então, o bolo é o sujeito. Beleza? E ele foi cortado. Então, diferente daqui, ó, que o sujeito está realizando a ação de cortar, aqui não foi o bolo que cortou ele mesmo, tá? O bolo foi cortado, então o bolo sofreu a ação de corte, ok? O sujeito sofreu a ação expressa pelo verbo, ok? E nós temos também a voz reflexiva, tá? Se de um lado a gente tem a voz ativa, que é quando o sujeito realiza a ação verbal, e a voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação verbal, a voz reflexiva é quando o sujeito pratica a ação verbal e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Por exemplo, ela cortou-se, ok? Então, ela está praticando a ação verbal, ela foi cortar o bolo, por exemplo, se cortou sem querer, ela praticou a ação verbal de cortar, só que ela também foi cortada por ela mesma. Então, ela praticou a ação verbal e sofreu ao mesmo tempo. Por isso, voz reflexiva, ok? Deu para entender? Flexão de voz do verbo? Deu para entender o que é a voz do verbo? Ativo, passivo, reflexivo. Ok? Essa parte é muito simples. Então, aqui, revisando o que a gente viu em verbo, tá bom? Verbo expressa ação verbal e se flexiona em número em pessoa, que é a conjugação, em modo e em tempo, beleza? Que é o tempo e a maneira que aquele verbo está sendo utilizado, e a voz, ok? Que é a relação do sujeito com a ação verbal. Show? Fechando aqui, então, verbo, vamos para advérbio. Vocês já ouviram falar de advérbio? Sabe o que é? Dá para ter uma ideia, assim, um palpite do que mais ou menos é advérbio? Vamos olhar para essa palavrinha, ó, advérbio. Parece que tem alguma coisa a ver com verbo, não parece? Pois é, tem mesmo. Vamos ver esses exemplos aqui, olha. Cadê meu cursor? Aqui. O ônibus chegou. Opa, não é para mudar não. O ônibus chegou ontem, ok? Deu para perceber que o ontem acrescentou ao verbo chegou uma circunstância de tempo. Quando que o ônibus chegou? O ônibus chegou ontem. Agora, Marta, né, nossa jogadora. Marta jogou bem. Mas a Marta ela é craque, né? Então, a Marta jogou muito bem. Deu para perceber que a palavra muito aqui acrescentou ao verbo uma circunstância de intensidade. Ela não só jogou bem, ela jogou muito bem, intensidade. Agora, próximo exemplo. Eu trabalho e estudo. Agora, eu trabalho e estudo aqui. Deu para perceber que essa palavrinha aqui acrescentou ao verbo estudo uma circunstância de lugar. Onde eu estudo? Eu estudo aqui.
Pois bem. O advérbio é uma palavrinha invariável, a gente já vai ver, né, porque, que indica a circunstância, ó, circunstância, 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 em que se dá a ação verbal, ok? Modificando o sentido do verbo, ok? Do adjetivo ou do próprio advérbio. Vamos ver aqui, ó, os advérbios vão se classificar, eles vão ser advérbios de intensidade, beleza? Como nesse caso aqui, ó, jogou muito bem. Outros advérbios de intensidade, olha, mais, bastante, tão, demais, ela jogou bem demais, ok? Ou a prova foi muito fácil, ou eu estava apenas cansado, ok? Advérbios de intensidade. Os advérbios podem ser também advérbios de lugar, por exemplo, abaixo, acima, aqui, lá, dentro, fora, atrás, ok? Por exemplo, meus pais moram perto de mim, que não é meu caso, né? Meus pais moram bem longe de mim, moram em Campinas. Podem ser circunstâncias de tempo também, aí vão ser advérbios de tempo, beleza? Por exemplo, ontem, hoje, agora, antes, depois, cedo. Olha uma frase de exemplo. Você chegou tarde, ok? Ou eu preciso chegar antes que a aula comece, ok? Ou amanhã eu preciso acordar cedo. Antes, cedo, tarde são advérbios de tempo, ok? Porque estão adicionando essa circunstância de tempo à ação verbal, ok? Eu preciso chegar cedo, ok? Eu não preciso só chegar, eu não preciso só realizar a ação verbal. Eu preciso dessa circunstância de tempo, eu preciso chegar cedo. Além disso, os advérbios podem ser de modo também. Por exemplo, saiu repentinamente da reunião, é a maneira, é o modo que ela saiu da reunião, ok? Poderia ser também, saiu depressa da reunião, saiu devagar da reunião, ok? Ou a reunião ocorreu bem, a reunião ocorreu mal. Bem, mal, depressa, devagar são advérbios de modo, ok? Sobre advérbios de modo, é importante também a gente fazer a observação de que quase todos os advérbios de modo vão terminar, ó, com tracinho mente, ok? Por exemplo, eu só lembro de título de funk. Abusadamente, lentamente, Ai, eu sei que tem mais. Eu vi até uma playlist, gente, a fofoca. Uma playlist no Spotify que chamava Funks Advérbios de Modo. Aí tinha vários. Depois eu mando pra vocês o print, é engraçado. Mas, por exemplo, rapidamente, facilmente, abusadamente e por aí vai, ok? Advérbios de dúvida. Olha esse exemplo aqui. Talvez eu não me atrase para a entrevista. A gente podia usar também, possivelmente, eu não me atrase para a entrevista, ok? Tem o quiçá também, que a gente não usa tanto, mas de vez em quando aparece aí na literatura. E advérbios de certeza também. Por exemplo, certamente, realmente, de certo, efetivamente. Aqui, olha, eu disse que advérbios de modo aparecem muito frequentemente, ou frequentemente advérbio de modo também. Terminado em mente, mas não necessariamente porque termina em mente vai ser um advérbio de modo, tá? Ó, advérbio de certeza, aqui ó, certamente, realmente, efetivamente, tá bom? É um advérbio de certeza. A advogada provou sua inocência incontestavelmente. Ok? Deu pra entender advérbio? É bem simples, não é? Tranquilo. Qualquer dúvida, escrevam, tá bom? Não vai acumular dúvida. Além disso, os advérbios eles podem ser interrogativos também. Por exemplo, olha, onde, quando, como e porquê. Eles vão ser empregados em orações interrogativas. O que são orações interrogativas? São frases que estão fazendo perguntas, tá bom? Vamos ver aqui, por exemplo, olha, um advérbio de lugar, de tempo, de modo e de causa, mas de maneira interrogativa. Ó, e pode ser de forma direta ou indireta também. Vamos já ver por quê. Ó, lembra que eu falei? Oração interrogativa é oração que tá fazendo pergunta? Como aprendeu? Onde eles moram? Por que ela dormiu? Quando será a festa? Ok? Você está perguntando de maneira direta. Como, onde, por quê, quando? Ok? Ó, onde, quando, como e por quê. Tá perguntando respectivamente, ó, o lugar, onde, o tempo, quando, o modo, né, como, e a causa, o porquê. Como você aprendeu? Ok? Você vai responder como, onde, beleza? E por aí vai. E agora, essas mesmas frases, só que perguntadas de maneira indireta.
Uma oração interrogativa indireta é quando, ao invés de perguntar, você fala sobre a pergunta. Por exemplo, ao invés de falar como você aprendeu, você diz perguntei como aprendeu, ou indaguei onde moram, ou perguntei por que ela dormiu, ou pergunto quando será a festa. Você está dizendo o que você tinha interrogado, o que você tinha perguntado. Beleza? Advérbios interrogativos são esses, ó. Onde, quando, como e porquê. Tá bom? Que vão expressar, respectivamente, lugar, tempo, modo e causa. Agora, as flexões do advérbio, ok? Essa parte é importante. Os advérbios são palavras invariáveis em gênero e número. Não muda de masculino, feminino ou de plural e singular, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Há menos pessoas naquela fila, ok? Eles moram longe da escola, tá? Mas elas podem sofrer variações de grau, tá? Essa tabelinha aqui é só para mostrar, vocês lembram o que é grau? Mais ou muito, ok? Então, ó, eu posso falar que ela morava muito longe, ou que ela morava, o local de morada dela era longíssimo, sabe? Ou era tão longe. Não precisa decorar essa tabelinha, tá? É só para vocês saberem que advérbio sofre flexão de grau, ok? Aqui tá a tabelinha de flexão de grau. Mas não precisa decorar, é só saber que existe, tá bom? Mas é importante a gente se atentar a isso aqui, tá? A gente comete muito esse erro no dia a dia. Há palavras na língua portuguesa que, dependendo do contexto, vão ser adjetivos e palavras que, dependendo do contexto, vão ser advérbios, ok? Quando é adjetivo, o adjetivo varia, ok? Em gênero e número. Advérbios não variam. Então, aí a gente acaba cometendo uns erros quando a gente confunde. Quando eu falo, por exemplo, você comeu rápido demais. Ó, o rápido está sendo uma circunstância da maneira que você comeu, ok? Aqui é um advérbio de modo, é um advérbio, então não varia. Você comeu rápido demais. Agora, nessa frase, vocês são rápidos demais para comer. Aqui, o rápido, ele não está sendo uma circunstância de como você come. O rápido aqui está caracterizando vocês. Vocês são rápidos, ok? Está caracterizando. Então, é um adjetivo. Adjetivo é variável. Então, perceba que aqui está no plural, ok? Masculino no plural. Ó, o próximo exemplo. Viajamos para longe, para terras estranhas. O longe é uma circunstância de onde foi viajado, ok? É um advérbio de lugar, portanto não varia. Agora, se a gente fala viajamos por terras longes e estranhas, o longe, assim como estranha, é um adjetivo de terra, então flexiona. A gente fala terras estranhas e longes, ok? E aí é uma dúvida muito frequente que eu vejo acontecendo. A dúvida é se a gente fala meio ou meia. Ela tá meio triste ou ela tá meia triste? Vamos ver. O numeral, lembra a classe gramatical que a gente já viu na primeira aula, em classes gramaticais 1. O numeral meio, que significa metade de 1, é uma palavra variável. O numeral é variável, tá bom? Ou seja, ela vai se flexionar em gênero. Por exemplo, se eu vou falar de um copo de refrigerante, eu tomei meio copo de refrigerante. Se eu tô falando de xícara, eu tomei meia xícara, tá bom? Meio, meia. Mudou o gênero, você viu? Ok. Próximo exemplo. Suas aulas iniciam-se meio-dia e meia. Outra coisa, não é meio-dia e meio, tá, pessoal? É meio-dia e meia, porque a gente tá falando meio-dia e meia hora, tá bom? Flexiona o meio, beleza? E o meia. Mudou o gênero, masculino e feminino, perceba? Agora, o advérbio meio, que significa mais ou menos, não inteiramente, quase, tá bom? Ele não é variável, ele não admite flexão. Então, no exemplo que eu perguntei, ela tá meio triste ou ela está meia triste? É um advérbio, porque tá dando circunstância para a tristeza dela. Então, a gente diz, ó, Maria está meio aborrecida hoje, não Maria está meia aborrecida hoje. Por quê? Porque advérbio é inflexível, não flexiona, tá bom? Aqui, ó, esse meio aborrecida está classificando a maneira que ela está, ok? Por isso é um advérbio,
tá? Então, sempre que você quiser dizer ela tá meio triste, ela tá meio brava, é meio. Ela está meio triste, ela está meio brava, tá bom? Mudando agora. Preposição. O que são preposições? Vamos ver esses exemplos aqui, olha. O livro de Bárbara era interessante. Esperamos com saúde. Nós moramos em São Paulo. Essas palavrinhas, ó, de, com e em, estão ligando os termos dependentes, olha, Bárbara, saudade e São Paulo, a termos principais, ó, livro, esperamos e moramos. Deu para perceber? Elas são preposições. Preposições são colinhas, tá bom? Que vão ligar um termo com o outro, tá? Um termo dependente com o termo principal, ok? O livro de Bárbara era interessante. Esperamos com saudade. Nós moramos em São Paulo. Dá para perceber que tá ligando, tá relacionando esse livro que é da Bárbara, tá dizendo que estão esperando, mas com saudade, que estão morando, mas que estão morando em São Paulo. A preposição vai ser essa colinha que vai ligar essas palavrinhas que têm essa relação de dependência entre si. Vamos ver a definição. A preposição é uma palavra invariável, que liga um termo dependente a um termo principal. A gente já viu, né? Bárbara, livro, moramos a São Paulo, estabelecendo uma relação entre ambos. As principais preposições, e aqui ó, pode escrever se quiser, tá? É bom lembrar que são as principais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por. São as principais preposições que existem em língua portuguesa. Tá bom? Pensou em preposição, pensa em palavrinha colinha, tá bom? A, para, com, em, entre, desde, tá bom? É importante a gente conversar também sobre locuções prepositivas. O que são locuções prepositivas? São expressões que atuam com a função de preposições, tá bom? Normalmente elas são formadas por um advérbio, que é o que a gente viu antes, tá? A circunstância do verbo, mais a preposição, ok? Por exemplo, abaixo, circunstância de lugar, mais a preposição de, acima de, a fim de, a par de, apesar de, atrás de, ok? Por exemplo, passamos através da ponte, escutei a fim de ser aprovada. Então, aqui a gente tem uma locução prepositiva, tá bom? Porque apesar disso aqui ser um advérbio, está acompanhado de uma preposição logo em seguida, tá bom? E esse combinho aqui tem essa função de locução prepositiva, ok? Qual que é a função? É ligar o ponte ao passávamos, ok? Agora, essa parte é importante. Combinações e contrações. Se a gente junta, por exemplo, a preposição de com o artigo o, a gente fica do. A preposição de com o pronome ele, a gente tem a contração dele, ok? A preposição de com o pronome demonstrativo este, a gente fica com deste. E por aí vai, ok? Há várias contrações. E aí que a gente faz um paralelo muito importante para entender o que é a crase. Tá bom? Agora se você não sabe o que é a crase ainda, agora você vai saber. Vamos ler essa frase aqui. Eu vou ao colégio. Aqui está a preposição, ok? Vamos analisar essa frase aqui, ó. Cadê o verbo? Vou, ok? Ação verbal ir, eu vou. Quem está indo? Eu. O eu aqui é um pronome, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronome. Colégio é um substantivo, né? Substantivo masculino, ou colégio. Agora, vamos olhar para esse ao aqui. Esse ao é uma contração, ó, que nem a gente viu nessa tabelinha. Cadê o ao? Não tem o ao? Tudo bem. Deveria ter. O ao é a contração da preposição a, ok? Eu vou a algum, quando eu vou a algum lugar. Com o artigo o. E por que a gente tem o artigo o aqui? Porque o colégio é um substantivo masculino. E a gente já viu que o artigo, ele tá sempre concordando com o substantivo, ok? Se o substantivo é masculino,
o artigo é o. Substantivo é feminino, o artigo é a, tá bom? Então, aqui tá juntando. Olha só. Eu vou ao. É como se estivesse juntando a preposição a com o artigo o. Aí, juntou, fundiu e ficou ao, tá bom? Porque a gente não falaria. Tenta pensar. Ó, eu vou ao colégio. Fica estranho, né? A gente não fala assim. A gente junta quando a gente fala. Então, eu vou ao colégio. Eu vou ao colégio, eu vou ao colégio, eu vou ao colégio. Percebeu? Eu vou ao colégio. O ao é a fusão da preposição a com o artigo o. E por que tem esse artigo o? Porque colégio é um substantivo masculino. Agora, vamos trocar essa palavrinha colégio, que é um substantivo masculino, por um substantivo feminino, como escola. Vamos ver como que fica? Eu vou à escola. Olha só como fica. Eu vou à escola. E esse a é com crase. Por que esse a é com crase? Porque a gente está juntando a preposição a, tá bom? Quando eu vou a algum lugar, com o artigo feminino a. Porque aqui a gente tem um substantivo feminino, então o artigo tem que ser feminino também. Só que a gente não fala eu vou à escola, a gente fala eu vou à escola. Mas para indicar que isso aqui é uma contração, ok? A gente coloca crase. Pois bem, tá aí. A crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente da fusão da preposição a com o artigo feminino a, ok? Isso é a crase. É quando você junta a preposição a com o artigo feminino a, tá bom? Aí vem uma dica interessante. Você tá com dúvida se o que você tá escrevendo vai ou não crase? Por exemplo, nesse exemplo, eu vou à escola. Não sei se vai crase, finge que você não viu essa aula, né? Não sei se eu vou à escola tem crase. Troca esse escola, que é um substantivo feminino, por um substantivo masculino. Se o a vira ao, ó, eu vou trocar a escola por colégio. Eu vou ao colégio. Virou ao. Então tem crase. Ok? Porque se quando a gente coloca o substantivo masculino, a gente tem que usar aquele artigo masculino e vira ao, quando a gente está usando o substantivo feminino, a gente tem o artigo a, então tá juntado. Então é crase, tá bom? Na dúvida, faz esse exercício. Troca o substantivo por um substantivo masculino. Se a preposição ficar ao, então o seu a é craseado, tá bom? Vou à escola. Vou trocar por colégio. Fica eu vou ao colégio? Fica. Então eu vou à escola é craseado. Exatamente por causa disso. Deu para entender? Qualquer dúvida, escrevam, tá, pessoal? Conjunção. Estamos acabando. O que é a conjunção? Vamos ler os exemplos. Tristeza e alegria não moram juntas. Os livros ensinam e divertem. Saímos de casa quando amanhecia. No primeiro exemplo aqui, ó, a palavra e vai indicar duas palavras da mesma oração, ó, tristeza e alegria, ok? Esse e é uma conjunção. No segundo e no terceiro exemplo, a palavra e a palavra quando estão ligando duas orações, tá bom? Ó, os livros ensinam e divertem, ok? Os livros ensinam e os livros divertem. Saímos de casa quando amanhecia. Pensou em conjunção? Gente, pensa em colinha, tá bom? Conjunção é uma colinha. Ó, conjunção é a palavra invariável que liga orações ou termos dentro da mesma oração. Como assim? É isso, tá? Colinha. Pensou em oração, pensa em colinha. Vamos ver os exemplos aqui, ó. As conjunções, elas vão ser divididas em tipos. Mas vamos entender o que é conjunções enquanto a gente vê os tipos. Ó, nós temos as conjunções que vão estabelecer relação de adição entre os termos. Por exemplo, eu gosto de sorvete e de chocolate. Ou eles não me ligaram nem mandaram mensagem. Tá vendo que foi uma coisa e outra? Eu gosto de sorvete e eu gosto de chocolate. Eles nem me ligaram nem mandaram mensagem. Tá unindo essas coisas, beleza? Por isso são aditivas. Essa relação de adição é isso, e é isso, e é isso, e é isso, ok? Exemplo de conjunções aditivas. O e, o nem, o além de. Por exemplo, eu gosto de sorvete além de gostar de chocolate. Ok? Temos as conjunções adversativas também. Porque olha só, a conjunção é essa colinha que vai juntar os termos, que vai juntar as frases, mas não é uma mera colinha. É uma colinha que vai estabelecer um sentido
entre essas frases, um sentido entre essas palavras. Aqui, ó, o sentido pode ser de adição, o sentido pode ser de contraste, de oposição, no caso da conjunção adversativa. Por exemplo, olha, deixa eu assumir esse negócio aí, ó. Eu gosto de sorvete, mas não gosto de chocolate. Ai, não dá pra ler, que pena. Mas eles me ligaram, contudo, não mandaram mensagem. Ó, eu vou dar o ESC aqui só pra a gente conseguir ler bonitinho. Ó, o mas e o contudo estão restabelecendo essa relação de contraste, tá bom? Eu gosto de sorvete, mas eu não gosto de chocolate. Eles ligaram, contudo, não mandaram mensagem. Beleza? É essa colinha que vai estabelecer essa relação de oposição entre as coisas, tá bom? Além disso, as conjunções, além de aditivas e adversativas, elas podem ser alternativas também, que vão estabelecer uma relação de separação, de exclusão entre os termos. Por exemplo, não é padronizado. Ora eles me ligam, ora eu mando mensagem. É uma bagunça. É um away. Ninguém se entende direito. Uma hora eles fazem uma coisa, uma hora eles fazem outra. Ok? É um exemplo de conjunção alternativa. Ora isso, ora aquilo. O quer. Por exemplo, você vai lavar a louça. Quer você queira, quer não. Ok? De qualquer jeito você vai ter que fazer alguma coisa. Tá bom? Essas são conjunções alternativas. Conjunções conclusivas, aí já é o explicativo, né? Vão introduzir uma oração, ok? Vão começar a dizer alguma coisa, mas estabelecendo um sentido de conclusão com o que foi dito antes. Por exemplo, quando eu digo, eu almocei hoje, portanto eu não tô com fome, tá bom? Poderia dizer, por isso eu não tô com fome, dessa maneira eu não tô com fome. Agora, vale uma observação muito importante em relação às conjunções. Quando a gente está falando sobre dissertação, ok? Na aulinha, aliás, quando vocês estão estudando dissertação argumentativa, ou se for comigo, eu já disse, se for com outras professoras, talvez elas já tenham dito ou vão dizer com certeza, da importância de uso das conjunções. Por quê? Porque as conjunções vão agregar muito para a coesão e para a coerência, beleza, do seu texto. Além disso, é recomendado que a sua conclusão, beleza, o último parágrafo da sua dissertação argumentativa, seja iniciada por uma conjunção conclusiva, porque é importante para a clareza do seu texto que no último parágrafo o leitor, o avaliador no caso, consiga perceber que você está concluindo, que você está fechando o seu raciocínio. Como que você demonstra isso para o seu leitor? Usando uma conjunção conclusiva. Blá, 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 blá. Portanto, pode-se entender que blá, 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 blá. Por conseguinte, percebe-se que blá, 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 blá. Perceba, é muito importante você usar isso na sua redação. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre avaliação, né, da redação, como a sua nota vai ser atribuída, e há critério específico para avaliação da sua redação de quanto e quão bem você usa as suas conjunções, tá bom? Então é muito importante usar conjunções no texto, tanto para receber uma boa nota, quanto para o seu texto ficar agradável e simples de ler. E aí a gente não está falando mais só de dissertação argumentativa, né? Tudo que você escreve é bom que esteja claro, que esteja coeso, para você conseguir transmitir a sua mensagem, né? E as conjunções ajudam muito nessa empreitada aí, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem, viu, pessoal? Agora, nossa última classe gramatical, a 10ª, a interjeição. O que é a interjeição? É a mais simples de todas. É a mais mamão com açúcar. A interjeição vai ser uma palavra que vai exprimir emoção, sensação, estado de espírito, ok? Quando você fala, putz, perdi o ônibus, droga. Aqui o putz e o droga são uma interjeição, tá explicitando a sua emoção de frustração, tá bom? Quando você fala, alguém tá saindo assim, deixou a lancheira para trás. Você fala, psiu, não esquece seu lanche, ou não esquece seu lanche. Ou quando agora na quarentena a gente fica entediado e fala, não tem nada para fazer, ai, que tédio. Esse ai é uma interjeição também.
Ou quando você tá conversando com o seu colega de sala e ele tirou um notão na prova, você fala: uau, caraca, o caramba, você foi muito bem na prova. Uau, caraca, o caramba são interjeições. Quando a gente diz também: olha, antes de atravessar a rua, cuidado. O cuidado é uma interjeição, tá bom? Importante colocar também que a interjeição, ó, ela tá sempre separada por vírgula do restante da frase, tá bom? Sempre, a interjeição vai estar sempre separada por vírgula, tá? E aí, a gente tem um número infinito de interjeições, assim. Interjeições são as palavrinhas que você tá expressando os sentimentos. Então, poxa vida, tô muito cansada. Ô, que saco, tem prova amanhã. Interjeições, tá bom? Um exemplo muito clássico também é quando a gente tá vendo quadrinhos e tem alguém desmatando e alguém grita madeira, tá caindo, né? A madeira caía, acontecia muito em Pica-Pau isso, tinha muito em Pica-Pau. O cuidado, aliás, o madeira é uma interjeição também. Então é a mais simples de todas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essas são as nossas classes gramaticais, as 10. O que eu sugiro que vocês façam? Eu sugiro que vocês façam um mapa mental, tá bom? Eu sugiro que vocês façam um mapa mental, escrevam todas as 10 classes gramaticais, tá? O que elas significam e com exemplos, tá bom? Porque aí vocês não vão precisar ficar se preocupando em decorar. Faz o mapa mental, deixa num papel ali acessível, coloca na parede, ou deixa no caderno, de vez em quando você bate o olho, tá bom? Porque essas classes gramaticais, dentro da morfologia, vai ser a base para a gente estudar análise sintática lá na frente. Quanta coisa que eu fui explicar agora, que eu falei, vou fazer um paralelozinho com análise sintática aqui, ok? E quantas vezes eu fiz um paralelo também com redação, com as conjunções, por exemplo. Então aqui a morfologia traz base para muitos estudos. São coisas simples, né? A gente está vendo os tipos de palavras que existem na língua portuguesa. E a partir dessa base que a gente construiu, a gente vai construir muita coisa também. Por isso é importante estar com isso bem sedimentado, tá bom? Vocês não precisam ter decorado absolutamente quais são os tipos de pronome, quais são os tipos de conjunção, entendeu? Não precisa disso, mas vocês precisam. Se vocês ouvem o que é uma preposição, o que é um pronome, vocês precisam conseguir entender o que isso significa, tá bom? E também conseguir usar esses conhecimentos que a gente viu aqui para, na escrita, na hora de escrever, na hora de ler, conseguir se adequar mais à maneira, à escrita formal da língua portuguesa, tá bom? Porque é isso que a gente vai usar muito no vestibular e na hora da redação. Tá? Eu vou passar exercícios, tá bom? De fixação para quem quiser. Quem quiser fazer exercício, vem falar comigo, tá bom? Eu mando e a gente conversa sobre, tá bom? Mas sempre lembrando que a gente tá num momento difícil, então se vocês não estiverem conseguindo fazer, tudo bem. Isso vai passar, a gente vai ter tempo e tranquilidade para fazer isso mais tranquilamente, tá bom? Mas vamos fazendo aí o que a gente consegue no nosso ritmo, no nosso tempo. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pessoal.